Boa tarde para todos. Dá para ouvir bem? Dá. Gente, é uma alegria enorme estar aqui com o Sérgio. Estou muito feliz de fazer esse encontro em cima desse livro especificamente, que eu amei, gostei muito, aprendi muito. Então, quero agradecer ao Herbert, que eu não conhecia a livraria, maravilhosa. Foi muito bom que seja aqui nesse lugar. Agradecer ao Kiko, que teve essa ideia e falou com o Herbert, falou com o Sérgio, falou comigo. Então, espero que a gente tenha uma conversa muito produtiva aqui. E depois a gente vai abrir para as perguntas de todo mundo, né? A gente vai fazer uma meia horinha, sei lá, mais ou menos aqui. Depois a gente abre. Então, vou apresentar você, tá, Sérgio? Imagino que todo mundo conheça, mas é bom. Eu própria aprendi lendo coisas que eu não sabia. Então, Sérgio Rodrigues é escritor, jornalista, roteirista, crítico literário, como eu vi no sua autodefinição. Ele é autor do romance O Drible, que foi o vencedor do Grande Prêmio Portugal Telecom em 2014, que hoje é o Oceanos, e que é o prêmio mais importante da literatura em língua portuguesa, né? No Brasil e em Portugal também, né? E na África também. E, fora isso, os outros romances, A Vida Futura, mais recente, de 2022, eu fiz um pouco fora de ordem, mas comecei pelo de 2014, A Vida Futura foi o romance mais recente. E antes, ele escreveu Elsa Garota, 2009, As Sementes de Flowerville, 2006, estou bem desorganizada aqui, e os contos de A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, em 2019, e O Homem que Matou o Escritor, contos também, em 2000. E ele escreveu um folhetim a convite do Le Monde, porque o Drible, acho que todo mundo aqui sabe, é um livro que fala muito sobre futebol. Então o Le Monde fez um convite para ele escrever um folhetim que foi publicado no jornal francês, 24 capítulos, publicados diariamente durante a Copa de 2014. Essa novela se chamava Jules Rimet, Meu Amor, e depois ela foi incluída no livro A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos. O Sérgio é jornalista, né? E você ainda é, né? Mas você antes era um outro tipo de jornalista, mais de redação, de direção, de correspondência, agora mais colunista, certo? E como jornalista, ele é colunista semanal da Folha de São Paulo, atualmente, e que bem conhecido, que fala sobre os caminhos do português, falado no Brasil. E ele, dentro desse trabalho também do blog, que ele criou em 2006 e alimentou até 2016, o Todo Prosa, foi isso que gerou os livros Viva a Língua Brasileira e What Língua is Esta, né? Então, todo mundo sabe que o Sérgio é uma referência para falar da língua portuguesa brasileira, né? Agora eu vou falar da minha relação, assim como que eu conheci o Sérgio e tal. Bom, nós fomos da ECO, UFRJ, só que descobrimos agora que foi muito rápido, assim, porque eu saí em 1980, ele entrou em 1980, então foi uma espécie de calouro meu. Depois, Sérgio, uma coisa que eu não falei na conversa, eu era assessora de imprensa da Objetiva quando você estreou com o seu livro de contos, O Homem que Matou o Escritor. Mas acho que também foi numa época que eu estava saindo e você lançando o seu livro. Mas isso é só para contar que acompanho o Sérgio Rodrigues há muito tempo, né? Enfim, esses anos todos, vi o primeiro livro e vi tudo isso. Então é muito bom estar aqui. Você quer falar alguma coisinha antes da primeira pergunta? Não, deixa eu falar um pouquinho aqui para agradecer essa apresentação tão bonita da Sheila. Agradecer a presença de todo mundo. É um prazer enorme estar aqui na Funambula, essa livraria linda que eu estou conhecendo hoje e na qual certamente eu vou voltar outras vezes. E assim, é um prazer enorme estar conversando com a Sheila aqui, porque é isso que ela falou, a gente já se esbarrou tanto por aí, né?
mas sempre assim meio de raspão, né? Eu lembro que quando eu fiz um estágio no Globo, em 82, a Sheila já era repórter contratada, o que era uma coisa assim, uau! E ela era repórter contratada do segundo caderno do Globo. E aí tinha um nome assim, Sheila Kaplan. Eu falava, um dia, quem sabe, né? Eu posso ter o meu nome ali também. Eu juro, é pura verdade. Essa moça, ela já estava lá, chegou antes de mim. Enfim, obrigado pela presença de todos. Bom, a gente vai conversar aqui especialmente sobre o último livro que ele lançou, que é o Escrever é Humano, Como Dar Vida à Sua Escrita em Tempo de Robôs. Mas a primeira pergunta, eu vou voltar um pouco antes. Você escreveu no teu livro Viva a Língua Brasileira, ganho a vida com palavras. Mas minha abordagem não é a de linguista, gramático ou professor de português. Sou escritor e jornalista. Então, a primeira pergunta, título de introdução, é quando você se apaixonou pela língua portuguesa brasileira? Você pode falar um pouco dessa paixão? E também vou emendar uma outra coisa ligada. Esse livro, Viva a Língua Brasileira, foi publicado há 10 anos. Quer dizer, ano que vem, foi publicado em 2016. Ano que vem vão ser 10 anos. Ele fala de preconceitos envolvendo a língua falada, de pedantismo de bem-falantes, de reinvenções da língua. O que mudou de lá para cá? Mudou alguma coisa? Bom, a relação com a língua portuguesa, acho que vem da infância. Eu não sei, eu não saberia dizer exatamente quando começou. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre me interessei muito por palavras. Eu tirava boas notas em português, né? Gostava, mas gostava como muita gente gosta. Nunca tinha pensado em me aprofundar especialmente na língua. Eu gostava de escrever, virei jornalista por causa disso, embora a ideia desde o início fosse ser escritor, desde garoto, desde adolescente. Eu queria publicar livros, eu queria escrever romances e tal. Mas o jornalismo foi um caminho profissional, um caminho de profissionalização da escrita, coisa que a literatura não é, né? Eu não era tão bobo com 14, 15 anos que eu não soubesse que não dava para chegar, olha, eu vou ser escritor, assina aí a minha carteira de escritor, porque isso não ia acontecer. E o jornalismo foi o caminho que se ofereceu, foi ótimo. Eu adoro ser jornalista, acho que foi uma escolha certa para mim. Mas, assim, eu tive que conquistar esse espaço para a literatura de volta, porque o jornalismo, você sabe, é uma profissão muito apaixonante, e ela toma muito tempo, né? Tempo e cabeça. Então, assim, eu tive que, com o passar do tempo, ir aos poucos reconquistando o espaço da literatura dentro do jornalismo. Mas, assim, essa relação um pouco mais próxima com a questão da língua, de eu virar colunista de língua, isso surge em 2001, quando o Jornal do Brasil me chamou de volta. Era um momento em que o Jornal do Brasil estava tentando reinvestir, se reinventar, já era a decadência, né? Eu comecei no Jornal do Brasil, meu primeiro emprego foi no Jornal do Brasil. Quando eu voltei para lá, eu negociei de ter uma coluna semanal na revista de domingo, na última página da revista de domingo, que eu achava que era um espaço de sonho, assim. E eles toparam, e eu não queria fazer uma coluna sobre o nada, eu queria um tema, né? Eu falei, quebrando a cabeça, mas qual tema? Eu não sou especialista em nada. Qual tema que vai ser e tal. E aí veio essa história da língua. Na época tinha muita coluna de professor de português. Era o auge do Pasquale, do Sérgio Nogueira. As pessoas estavam muito interessadas em aulas de português nos jornais. O que é um negócio, enfim, eu sempre achei um pouco chato, porque o que tinha naquelas colunas era o que você encontrava em qualquer gramática, você não precisava esperar o jornal sair. Você podia ir na livraria comprar uma gramática que você já tinha todas as colunas ali. Não eram coisas que
relacionassem especialmente o tema da semana com o noticiário, não tinha uma pegada jornalística ali. Então eu achei que tinha uma oportunidade de fazer uma coluna que falasse de língua, mas que também falasse do mundo, do que estava acontecendo no mundo e tal, e com uma abordagem menos professoral e mais lúdica, mais de escritor, mais, enfim, essa era a proposta desde o início. E aí eu comecei a estudar de verdade, porque até então eu não sabia nada, eu sabia o que as pessoas saem da escola sabendo, né? E aí, quando eu assumi essa responsabilidade, que é bem coisa de jornalista, né? Quer dizer, com que autoridade você vai falar do tema tal? Não, nenhuma. Eu vou entrevistar as pessoas, eu vou ler sobre o assunto. Um jornalista fala de qualquer coisa no mundo, né? E eu acho que isso é bom, isso é importante que seja assim. Porque é justamente essa postura que você está, ao mesmo tempo, dentro e fora do seu tema, que te permite traduzir aquele tema, que às vezes é um tema difícil e especializado demais, traduzir aquilo para o público amplo, né? A posição do jornalista é exatamente a de intermediário. E aí eu fui correr atrás para suprir as imensas lacunas que eu tinha nessa questão de língua, e acabei caindo numa visão muito mais moderna, eu acho, muito mais contemporânea de língua, da linguística brasileira, que até então eu não conhecia e que não era nem um pouco corrente nos meios jornalísticos. Os jornalistas são muito caretas em relação à língua, né? O que interessava numa redação era que todo mundo escrevesse com a maior correção possível, dentro do manual de regras de cada veículo. Ninguém estava ali para discutir se uma regra estava caindo porque o uso estava indo para um outro lado. Pelo contrário, era uma posição muito conservadora do jornalismo em relação à língua. E aí eu comecei a trazer uma gente meio que era subversiva em relação a essas ideias, né? Que vê a língua como uma construção histórica, que as regras também são construções históricas, e às vezes construções históricas de poder, né? Muitas vezes. E que nem sempre isso pode ser, nem sempre isso vai ser tão cristalino assim, qual é o certo, qual é o errado. Então, aquilo que começou ali em 2001 nunca mais parou, é incrível. Passou por vários veículos já, a maioria digital, porque também ao mesmo tempo a imprensa de papel foi desmanchando nesse mesmo período, né? O modelo de negócio das empresas de comunicação foi posto em xeque pela internet, mas passou pelo UOL, pelo IG, passou pela Veja.com e foi parar na Folha de São Paulo, onde eu estou há 9 anos, né? E é engraçado, essa coisa de falar da língua acabou virando o meu ganha-pão no jornalismo, né? Mas não era um plano desde sempre, foi uma contingência. E você acha que essa visão mais aberta está mais dominante hoje do que antes? Eu acho que sim. Ela ganhou outras vozes por aí, né? O livro do Caetano Galindo, Latim em Pó, é muito isso, e é um best-seller, né? O Caetano é um amigo meu, é um cara que tem uma profunda... Ele é um linguista de verdade, ao contrário de mim. Eu sou um divulgador. Ele não, ele é um cara que estudou linguística e dá aula disso. Mas eu acho que sim. Agora, continuo encontrando muita resistência, né? Não é uma coisa que está... então agora todo mundo está entendendo melhor o que a língua, vencemos, né? Não vencemos. E você me perguntou, né, se mudou muito em relação a quando saiu Viva a Língua Brasileira. O que eu acho que mudou mais, e eu acho que está na hora de fazer não um Viva a Língua 2, porque acho que é meio chato ficar repetindo títulos, mas o que seria talvez um passo seguinte, acho que está chegando a hora de fazer. No Viva a Língua 2 eu ainda sou muito entusiasta da lusofonia, do acordo ortográfico como algo que seria capaz de aproximar Brasil e Portugal e os países africanos falantes de português,
numa grande comunidade falante português. Eu não acredito mais nisso. Isso não deu certo. O acordo ortográfico não só ele não nos aproximou do português europeu, como ele nos distanciou um pouco mais, porque criou resistências gigantes em Portugal ao português brasileiro. Então eu acho que assim, a postura correta hoje para o Brasil é lutar por uma independência da nossa língua. Não sei se ela vai ter o nome de brasileiro, no português brasileiro, não, isso não importa muito, mas o Brasil é falante majoritário, super majoritário dessa língua. Tem um amigo meu que fala que sem o Brasil, o português seria uma espécie de búlgaro. A gente tem um poder imenso por conta disso. Nós somos 80% dos falantes de português, mais ou menos, no mundo. E, no entanto, eles tratam a nossa língua como uma língua menor, como uma língua errada, como uma língua deteriorada em relação ao padrão europeu. E não há nenhum sinal de que isso vá mudar em Portugal, muito pelo contrário. Até porque coincide também com o aumento muito grande da migração de brasileiros para lá, portanto também da xenofobia, do sentimento anti-brasileiro, da sensação de que estamos ameaçando de alguma forma a sociedade deles. Então isso tudo virou um pacote tão tóxico, tão negativo, que eu acho que é muito importante a gente marcar uma diferença. A nossa língua é essa aqui. É essa aqui. A gente não quer falar como vocês. E nem tem como falar como vocês. Nós somos independentes politicamente há 200 anos. Né? Por que isso é um problema para nós? Porque as pessoas falam, mas ignoram o que os portugueses acham. A questão não é essa. É que nós também achamos que a gente fala uma língua de segunda mão. O Brasil também acha isso. Enquanto a gente achar isso, não vai ter jeito, sabe? A gente precisa fazer uma atualização normativa que vai ajudar os estudantes, que vai tornar a língua que se aprende na escola menos estrangeira, menos esquisita, menos essa proibição de começar frases com pronomes átomos, por exemplo, não faz o menor sentido. Há mais de 100 anos não faz sentido, talvez há 200 não faça sentido. Está em Gregório de Matos, caramba. Começar a frase com pronome átomo. Por que não pode? Porque em Portugal não pode. Só por isso. Não há outra razão. Então, assim, tornar a nossa língua, nossa de fato, menos estrangeira para nós, é uma coisa que vai ter impacto no ensino, na autoestima, numa série de coisas que são fundamentais para o Brasil. Né? Então, eu acho que assim, isso mudou muito em relação ao Viva a Língua, que eu ainda acreditava naquele momento em que essa unidade, ou que essa comunidade da lusofonia fazia sentido. Ela não faz sentido em nenhum aspecto. Assim, Portugal tem um Instituto Camões, que é promotor da cultura portuguesa, e eu tenho, enfim, vários depoimentos de amigos e conhecidos diplomatas que dizem que não só o Instituto Camões ele sempre se recusou a promover qualquer produto brasileiro, como ele boicota explicitamente o produto brasileiro. Eles têm muito medo do tamanho do Brasil. E o Brasil não tem o seu Instituto Machado de Assis. Ele tem lá um Guimarães Rosa, mas, enfim, é meio que uma coxa de retalhos, não é exatamente um instituto estruturado. E o Brasil não faz esse trabalho de promover a sua literatura, a sua cultura de maneira organizada mundo afora. Eu acho que passaria necessariamente a fazer no momento em que a gente entendesse que a nossa língua é outra, que não é mais aquela. Né? Então eu acho que o momento agora é de gritar mesmo independência ou morte, pronto. E para guerra. Agora sobre escrever é humano, né? Se escreve assim no livro: de repente o tempo se esgotou
A única coisa que aprendi a fazer na vida passou a ser feita com desenvoltura impressionante por um robô. Aí eu digo, essa frase me passou uma espécie de perplexidade, uma afronta, né, da inteligência artificial, né? Mas, ao mesmo tempo, o livro pensa sobre a IA, ao mesmo tempo é um guia, uma síntese fantástica, como eu te falei, das melhores que eu já li, das muitas, para quem aspira a escrever ficção, né? Pensar sobre a IA, a tua conclusão, que está no subtítulo do livro, é que literatura, para ser boa, precisa ter vida, e que o robô não tem vida. E essa coisa de dizer que a literatura tem que ter vida para ser boa, é tipo aquelas obviedades que você não vê, sabe assim? É o rei tá nu. Porque essa é a grande questão da literatura, né? E você conta da tua história pessoal, que quando você escrevia no início, você achava falso, e não tinha vida. Então, como eu acho que nem todo mundo aqui é escritor e tal, mas todo mundo deve ser leitor, o que é ter vida, o que é não ter vida, o que é ser falso, é uma questão muito importante. Eu acho que ela traduz a essência do que é a literatura, mas é uma questão difícil de abordar, né? Eu acho que é. Eu acho que, na verdade, são duas questões em uma só, né? Uma é que eu realmente levei um susto quando apareceu essa inteligência artificial generativa, no 2022 para 2023, né? ChatGPT e tal. Que aquele negócio escrevia muito direitinho, né? Muito melhor, com mais correção e tal, do que a maioria das pessoas. Porque a gente tem um déficit educacional brutal no Brasil. E a maioria, inclusive, dos jornalistas que eu conhecia. É um texto que é puro clichê, é uma repetição de fórmulas, é um texto chato, é um texto raso, mas é um texto correto. E ele é suficiente para dar conta da maioria das tarefas textuais do nosso dia a dia. Onde enfim, aí eu fui correr atrás, fui estudar, eu já estava escrevendo esse livro, já estava tentando organizar uma espécie de manual, assim, de escrita, de ficção, mas quando aparece o ChatGPT, eu levo um susto, é uma perplexidade inicial. Eu fui estudar um pouco esse negócio e eu acabei chegando na formulação, que é a tese que eu defendo no livro, de que tem uma província, apesar de toda essa competência, essa rapidez inacreditável, esse custo baixíssimo que torna o robô, a inteligência artificial, um adversário até desleal dos seres humanos na maior parte das tarefas de texto, tem uma província que ele nunca vai entrar, é a minha tese, e eu digo realmente nunca, me arriscando um pouquinho, né, porque a essa altura ninguém sabe nada, né, a gente está no meio de uma revolução, mas com certeza hoje ele não chega lá, e é muito defensável a ideia de que não vai chegar nunca, porque que é justamente a escrita artística, a escrita criativa, né, a literatura. E por que ele não vai conseguir chegar nunca? Ele vai conseguir imitar, ele é um grande imitador, né? E já ele já escreve, já escreve contos. Se você der lá os prompts corretos, ele escreve um romance em 2 minutos. Né? Já deve ter coisa até publicada. Tem coisa publicada a beça. Nessa literatura mais rasa, comercial e tal, esses romances hot, né? Casei com o CEO, essas coisas assim. Isso tudo é ChatGPT, vende na Amazon, né? É baratinho. Isso tudo já é feito por robô, porque isso sempre foi esse tipo de literatura muito rasa, muito comercial, muito que vendia em banca de jornal antigamente. Isso sempre foi um bando de clichês enfileirados, né? O leitor espera que aquilo seja uma repetição de uma fórmula. Inclusive, se não for, ele vai se decepcionar, ele quer a fórmula.
E quando você quer a fórmula, o robô te atende 100%, com muito mais rapidez e com muito menos erros do que um ser humano faria. Mas a literatura não é isso. A literatura, né, como eu estou definindo ela aqui, que me interessa, ela é a antifórmula. Né? Ela é justamente o que não tem fórmula. É o que você descobre ao escrever. Que exige um mergulho na linguagem que nenhuma outra atividade textual exige. Né? Para escrever uma reportagem, você não precisa mergulhar na linguagem. Para escrever um relatório, para escrever uma sentença judicial, você não precisa mergulhar. É até bom que não mergulhe. A linguagem tem que ter uma transparência mínima, né? Denotativa. A literatura é o contrário disso. Você tem que mergulhar e ali, ao mergulhar, você tem 1 milhão de pistas falsas e conotações e tal, que você vai ter que escolher como autor daquele troço, os caminhos que você vai pegar. Você tem que ser responsável por cada palavra do que você faz. Não dá para terceirizar. No momento que você terceiriza, pelo menos como eu entendo, né, aquilo perde completamente o valor. Então, assim, o livro é isso. Na verdade, ele é 90% a escrita humana, né, e 10% é uma reflexão sobre desculpa, por que eu acho que o robô não alcança esse lugar da escrita, da arte em geral, né? Eu acho que ele não sabe fazer arte, ele não sabe fazer música, ele não sabe fazer artes plásticas, ele não sabe escrever, porque para fazer isso você precisa ter uma subjetividade humana envolvida. Você tentava e era falso, digamos? Sim, falso. O falso, que você disse, e eu sei bem o que é isso, é você tentar e dizer que aquele trecho é falso, não respira. Por quê? Por que você via isso? Não, aí é a segunda parte do negócio, né? Quer dizer, primeiro eu acho que o robô está condenado a escrever coisas falsas. Para sempre. Nós não estamos condenados a escrever coisas falsas. Mas nós também escrevemos coisas falsas. Né? E o que seria esse falso é um troço bem difícil de definir. É claro que é altamente subjetivo, pode ser falso para você e só é verdadeiro para mim, eu acho. Mas quando você está escrevendo, o primeiro juiz daquilo é você mesmo. Né? Então, eu não me convencia. Durante muito tempo, eu não me convenci com as coisas que eu escrevia. Quer dizer, no começo eu me convencia, né? Quando você é jovem, você se convence demais. Eu sou um gênio. Mas depois você começa a ter um pouco mais de noção, de preferência, né? Você começa a ter um pouco mais... Nem todo mundo, né, chega lá. Mas se você começa a ter um pouco mais de noção, você começa a ficar muito crítico. Né? E é importante esse passo da autocrítica. Que eu acho que sem autocrítica a gente não chega a lugar nenhum, em nada, assim, né? Ela não pode ser excessiva, esterilizar completamente, paralisar completamente, mas ela é necessária, porque senão, se você começar a ficar muito satisfeito muito rápido, você não cresce, né? Mas essa tal verdade, né, esse soar verdadeiro aí, é uma impressão de verdade, sabe? E eu não sei muito bem, quer dizer, acho que aí a gente vai entrar nos... Aí teria que falar do livro inteiro, porque o livro inteiro é uma tentativa de desdobrar essa questão. O que diabos é soar, escrever um texto que soe verdadeiro? Ele não precisa, isso não tem nada a ver com, pelo menos na minha experiência, né? Escreva sobre o que você conhece bem, que é um conselho super batido. Não era isso para mim. Eu tentei escrever sobre o que eu conhecia bem, não adiantou nada, só piorou. Eu acho que é você conseguir criar algo que acenda uma ilusão de verdade na cabeça da pessoa que lê, né? E como fazer isso, eu acho que é todo o trabalho de quem escreve, mas eu acho que tem a ver com uma
uma verdade que é ao mesmo tempo humana, né? Aqueles conflitos, aquelas coisas que são tratadas ali, elas têm que soar verdadeiras para quem lê, porque elas têm que fazer sentido humano. E é uma verdade ao mesmo tempo de linguagem, porque a linguagem precisa traduzir aquilo da melhor forma possível para que as pessoas se convençam de que aquilo é algo que vale a pena perder o meu tempo com essa história, porque essa história aqui me soa verdadeira. Não é necessariamente uma história realista, que poderia ter acontecido. Pode ser uma história completamente fantasiosa, de uma pessoa que voa, né? Ela pode voar. Se fizer sentido humano na história que ela voe, não tem problema nenhum. Não é uma defesa do realismo, mas é uma construção que eu acho que tenha, por um lado, a ver com a experiência humana compartilhada, e por outro tem a ver com o espírito coletivo da linguagem que você precisa acessar de alguma forma. Mas eu não sei, assim, eu também quando eu quebrava muito a cabeça, quando aquilo soava falso para mim, eu ficava muito angustiado e me sentia frequentemente meio impotente, porque eu não sabia dizer o que era essa falsidade. Porque não é simples mesmo. E o livro vem falando sobre isso, né? Sobre isso ainda, eu achei sensacional uma passagem ligada a isso, que o Sérgio conta, achei até corajoso você contar isso, que é a frase epifânica que traduziu pela primeira vez, encontrei minha voz, porque todo autor tem essa coisa, preciso encontrar minha voz e realmente, um autor, para ser importante, para dizer alguma coisa, ele tem que ter a sua voz própria. E aí ele conta a frase, ele fala que talvez, lendo a frase, até, deixa eu ver aqui, não dê para entender tanto, mas eu entendi muito o que você quis falar, porque essa frase que fez ele sacar que era a voz dele, está presente nos teus romances, né? Esse tom. Então, é muito... vou ler aqui a frase, tá? Fui abandonado por Flora, e que a humildade dessa voz passiva pulverize os que sempre me pintaram como bastião do porco-chauvinismo, embora se importe muito pouco agora, no meio de uma mononucleose. Eu acho que essa frase realmente traduz muito, muito, muito do seu tom, e eu achei que não é apenas uma autoanálise, talvez entre nisso que você falou, de texto, mas de autoconhecimento muito grande, de você saber como que uma frase te representa realmente, né? Representa tudo que você quer escrever. Eu tinha uma pergunta sobre isso, mas na verdade acho que é só um comentário. E sobre esse esforço, né? Você diz, eu estou só dividindo com as pessoas, é menos uma pergunta, que você ficou 17 anos escrevendo o Drible, né? Eu fiquei muito impressionada com esse tempo todo. E que que no 14º ano de trabalho é que você fez a cena de abertura, porque tem métodos que começam pelo fim e tal e tal. Você quer comentar alguma coisa dentro disso? Não, sobre os 17 anos do Drible, não, que você eu só queria comentar que eu não recomendo a ninguém ficar 17 anos escrevendo um livro. Melhor fazer isso mais rápido. Mas não quer dizer também que eu fiquei 17 anos fazendo só isso, né, Sheila? Pelo amor de Deus. Não, assim, mas você não estava satisfeito. Não, eu fiz outros livros nesse meio do caminho. Isso era um projeto que ficava lá, atazanando, né? Eu lancei outros livros, casei, tive 2 filhos, enfim, muita coisa aconteceu nesses 17 anos. Mas o livro eu não consegui nem acabar e nem abandonar. Ele começou a virar uma obsessão, uma coisa meio doentia. Ainda bem, enfim, um dia eu me dei um ultimato lá, eu falei, não, agora você acaba ou você desiste desse troço, e ainda bem que deu certo. A Copa de 2014 vinha se aproximando e eu achei que era o momento de lançar um livro que tivesse, um romance que tivesse o tema do futebol brasileiro como pano de fundo. E de fato foi um bom momento. Ele saiu, consegui acabar, ele saiu em 2013. E se eu tivesse esperado mais um pouco, eu acho que o livro teria naufragado ou viraria um outro livro, porque em 2014 aconteceu um negócio que
talvez algumas pessoas aqui se lembrem, chamado 7-1. E e eu acho que depois do 7-1, eu não teria força moral para escrever o drible. O futebol brasileiro foi, enfim, passou por um achincalhe ali, por um esculacho tão grande, que eu acho que essa noção de grandeza do futebol brasileiro, que está no drible de alguma forma, embora ela seja tratada criticamente dentro do livro, mas ela é uma coisa que move os personagens, alguns dos personagens principais. Essa grandeza, ela saiu muito arranhada, né? Para dizer o mínimo, talvez até estilhaçada para sempre. Então, assim, eu fico muito contente de ter conseguido acabar o livro antes, porque eu acho que depois ele viraria uma outra coisa, né? Você cita vários autores no final de uma bibliografia bem ampla, né? Aí tem a frase do Thomas Mann: o escritor é aquele que, mais do que qualquer outro, tem dificuldade para escrever. As pessoas, em geral, ignoram isso. Mas ser escritor, para você é fácil. Não é fácil, né? E aí você fala de vários problemas, que inclusive a IA vai cair em todos, né? Que seriam o que é assim, a má literatura. São os clichês, as metáforas gastas, você cita um monte, né, de usuais, ecos indesejáveis, rebarbas, banalidade, imprecisão, redundância, sentimentalismo, ruído. A minha pergunta é: qual desses pecados você pessoalmente mais teme quando você está escrevendo? Olha, eu acho que esses aí eu já não temo nenhum, justamente porque eu já fui capaz de catalogar todos eles, e eu acho que estou mais ou menos imune. Quer dizer, tem uns clichêzinhos verbais que driblam a gente e aparecem, né? O Noel Zagarota tinha um Suando em Bicas, que ficou lá me atazanando até a segunda edição, até eu conseguir tirar, trocar para Suando Muito, sei lá, alguma coisa assim. O Suando em Bicas me incomodava muito, porque é uma daquelas coisas automáticas, né? As palavras vêm lendo engano, essas coisas assim, erro crasso, né? Nada mais é crasso, não existe crasso, só o erro é crasso, né? São essas palavras que vêm casadinhas com outras muito automaticamente, e a IA faz isso o tempo todo. Na verdade, ela só faz isso, de certa forma. Ela só pega as palavras que já foram usadas antes e repete. E eu acho que a nossa missão é tentar dizer o que nunca foi dito, mesmo que a gente não consiga. É um ideal meio inatingível, mas é isso. A ideia da literatura é dizer algo que não foi dito ainda, porque senão não vale a pena, né? Mas eu não tenho muito medo mais dessas coisas quando eu estou escrevendo, não. Eu tenho medo de ficar ruim, né? De acabar aquilo e jogar fora. Às vezes acontece também, né? Você tem uma ideia, você acha que descobriu um caminho e no final você não consegue transformar aquilo em algo. Eu acho que essa leitura muito cruel de você mesmo é uma coisa muito importante, assim. Ter essa leitura, não ficar muito felizinho com o que você fez. Isso é uma coisa que é um pouco incômoda, claro, porque, né, você nunca vai estar muito confortável, você está sempre sendo um juiz muito severo do seu próprio trabalho, mas eu acho que isso é que faz a coisa dar certo no final, quando dá. Porque você tem que saber quando não dá, e muitas vezes não dá mesmo, né? Eu acho até que a maioria dos caminhos acaba se revelando pista falsa. São duas perguntas ligadas também. Você diz que, em última análise, quem diz se o livro é bom ou não é o leitor. Eu queria saber por que isso, sim, porque tem em todos... E, na verdade, você fala, e entra na segunda coisa, é a leitora, porque na maior parte do livro você fala no feminino, leitora. Eu confesso que eu estou tão acostumada com o leitor, que é o que a gente aprende na escola, né, que é o
o gênero masculino representando todos, né? Que eu dava um pulinho, embora eu me identificasse, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: é realmente a leitora, o leitor, que dá a palavra final? E se for um leitor sem qualquer senso crítico? Isso é uma coisa. E a outra coisa, essa insistência em chamar de leitora é uma crença de que a nossa linguagem vai mudar, tem que mudar nesse sentido? Vamos começar pela leitora. Não sei, quer dizer, é uma coisa que está sendo posta em crise, de certa forma, né? Essa questão do gênero masculino ser o genérico. Não acho que isso vai, no fim das contas, vai ter capacidade de mudar a gramática, acho que não. Mas é uma questão interessante, né? Que faz a gente olhar, desnaturalizar um troço que estava naturalizado demais e tal. Mas quando eu chamo de leitora, tem um pouco a ver com isso também. Mas o que eu explico é que eu estou falando de ficção. E as mulheres são a maioria absoluta das leitoras, dos leitores de ficção no mundo inteiro, né? Eu li uma entrevista do Ian McEwan, que eu adoro, um escritor que eu adoro, em que ele dizia isso. Por isso que eu sei que não é só no Brasil. Ele agradecia às mulheres, porque ele dizia que sem elas a ficção já teria morrido. Os homens não gostam de ler ficção de modo geral. Eles acham que é perda de tempo. Enfim, claro que isso tem exceções, né? Mas é só a gente ver como tem muito mais mulher do que homem aqui, que vocês vão ter uma ideia de que não está tão distante assim da realidade. Os homens eu acho que tem uma relação com a leitura muito mais utilitária do que as mulheres. A ficção, em geral, é vista como um passatempo, uma perda de tempo, uma coisa assim, né? Eu não acho que é perda de tempo nenhuma. Eu acho que é um dos modos mais interessantes de você investir o seu tempo. Mas não é uma coisa que vai te dar um aumento imediato, né? Eu li aqui o Como Ficar Rico em 2 semanas, que é a literatura preferida dos homens, né? Ou então, sei lá, montagem de R15, né? Montagem e desmontagem de R15, que é uma outra leitura também muito apreciada pelos homens. Então, assim, o leitor aí, na verdade, é mais esse reconhecimento mesmo, sabe? Uma forma de reconhecer essa importância do olhar feminino para a ficção, que eu amo fazer, que é o que eu amo fazer. Reconhecer e agradecer, sabe? Acho que é isso. E essa coisa de dizer que a instância é mais importante... Assim, não, claro que tem leitores e leitoras de todo tipo. Tem leitoras que vão dizer que esse livro aqui é insuportável e outros vão achar que esse mesmo livro é genial. E é claro, quando eu falo assim, não é para individualizar em uma pessoa. Digamos que o coletivo dos leitores e das leitoras é que vai decidir se um livro presta ou não presta. Assim, porque um livro que não encontra leitor algum, a gente pode dizer, eu acho com bastante segurança, que ele fracassou. Não quer dizer que quanto mais leitores, melhor um livro, não é isso. Eu acho que são propostas diferentes. Tem livros que vão ser compreendidos por meia dúzia de pessoas. Mas é preciso que haja essa meia dúzia de pessoas, porque senão ele não é um livro, ele é um grunhido, é um ruído, né? E pode ser que essa meia dúzia de pessoas nem tenha nascido ainda quando você escreveu o seu livro. Um dia ele vai ser compreendido, tudo bem, né? Mas é nesse momento em que alguém lê, é que o livro passa a existir. É nesse sentido que eu falo, que é o leitor e a leitora que vão dizer se o livro presta ou não. Agora, um conceito muito interessante que você fala, que eu achei engraçado a sigla, né? É tudoski, que quer dizer tudo pode ser o contrário. Ou seja, que é muito difícil falar de regras, né? Tem até aquela frase que você cita do Somerset Maugham, né? Que as regras existem, mas não lembro a frase exatamente. Quais são elas? Mas ninguém sabe quais. Existem 3 regras, mas ninguém sabe quais são.
Isso justamente é que a IA não poderia fazer, que é subverter as regras, né? Ela vai sempre obedecer às regras, né? Esse conceito é muito interessante. Fala um pouquinho de Tupolsky. Você inventou essa... O Tupolsky eu inventei, mas é uma espécie de um conceito meio brincalhão que tem a ver com uma reflexão que, enfim, inclui outras pessoas, né? A primeira coisa que me chamou a atenção para isso, eu acho, foi uma frase do Jean Cocteau, do francês, poeta, cineasta, modernista, né? Em que ele fala assim: preste muita atenção no que os críticos falam dos seus primeiros escritos. Repare naquilo que eles consideram seu maior defeito. Invista nisso. Eu achei isso brilhante, porque é muito contra-intuitivo, né? Em geral, a pessoa estão me criticando, então eu vou consertar isso aqui. Eu vou evitar esse ponto fraco aqui. E é claro, e essa é uma possibilidade também. Não quer dizer que tudo que apontarem de defeito vai ser, de fato, um caminho promissor. Mas se você for muito cordeirinho e seguir todas as regras de bom senso que te passarem, você nunca vai escrever nada que preste. Porque se fosse só uma coleção de ideias sensatas, seria muito fácil fazer literatura, né? É justamente no que você vai contra o bom senso e o senso comum e o que já está estabelecido, é justamente aí que você vai conseguir produzir alguma fagulha de originalidade, de voz própria, de incômodo, né? Coisas que se esperam de um... Isso pode ser ampliado até em termos da pessoa, né? Eu digo que pode ser ampliado até em termos não da escrita, mas da própria pessoa. Às vezes o defeito, algumas pessoas falam isso, é aquilo que dá a singularidade, né? Um traço de personalidade, né? Que vai te tornar uma pessoa mais interessante. Eu acho que sim, acho que... na verdade, são processos semelhantes, né? Encontrar uma voz, encontrar uma personalidade para projetar no mundo, são coisas que são paralelas, digamos assim, mas tem a ver um pouco uma com a outra, assim. E o Tupolsky é isso, não dá para você falar, não faça isso, é proibido fazer isso. Porque você pode, justamente, conseguir fazer o seu trabalho mais interessante ao fazer isso que é proibido. E se você conseguir fazer o que todo mundo considera um grande pecado e conseguir fazer isso funcionar dentro da sua história, aí você tem uma obra-prima, né? O Tupolsky, a ideia do Tupolsky é essa. Uma pergunta... Não. Esse aqui, do Philip Roth, que ele conta que o Philip Roth, que você também admira, né? Estava num bar já nos últimos anos, aí ele é abordado por um escritor aspirante, você também deve ser bem abordado por escritores aspirantes, né? Não, e que ele pergunta, e que o Philip Roth fala, pelo amor de Deus, enquanto tem tempo, desiste disso, isso é uma tortura, essa vida é terrível. Então, eu queria te perguntar, quais são as compensações de ser escritor? Eu acho que os escritores também, eles valorizam muito esse troço, sabe? Gente, é insuportável. Não tentem fazer isso em casa. É horrível, a gente sofre demais. É claro que tem acho que como qualquer ramo artístico, tem suas frustrações e tem o seu, né, as suas dificuldades. Mas assim, eu acho que os escritores também, eles, ao fazer isso, eles estão se valorizando muito, sabe? Eu acho que é claro que a pessoa não deve entrar nessa muito de oba-oba, achando que isso aí vai ser uma vida glamurosa de lançamentos e noites de autógrafo e viagens e feiras literárias e tal, porque a rotina não é essa. A rotina é você ficar trancado num quarto meses a fio, anos a fio, às vezes, para fazer um troço, tentar fazer um negócio que preste, com grande chance de não conseguir.
de no final das contas você ter desperdiçado esse tempo ali, sem conseguir fazer nada de muito relevante. Claro que isso é verdade, mas o que esse rapaz que conta esse encontro com o Philip Roth diz para ele, eu acho que é muito interessante também. Então, olha, o Philip Roth fala, desiste, e ele fala, tarde demais, não tem como desistir mais. Porque se eu desistir, eu vou estar abrindo mão de uma coisa que é estruturante na minha vida, que é o que eu sonhei fazer a vida inteira. Então, se desistir significa que você vai se sentir uma pessoa fracassada, então, pelo amor de Deus, não desista, né? Não desista. Que é uma outra forma também que é um outro bom conselho também. Porque, na verdade, dar certo na literatura é apenas não desistir. No fim é só isso. Se você continua, se você não vai embora do jogo, no final você ganha o jogo. É um jogo para ver quem desiste, sabe? Oi. Tá, então vou só finalizar e vou passar para perguntas de vocês, tá? Tinha outras perguntas, mas realmente acho que já foi. Uma sobre se você é otimista ou pessimista, obviamente você é pessimista digital, né? Não, vou fazer essa pergunta para finalizar e depois uma brincadeira, tá? E aí passo para todo mundo. Essa questão que ele fala é em cima do Humberto Eco, que na nossa época de faculdade era necessário, né? Que era apocalípticos, não sei se todo mundo lembra disso, os apocalípticos e os integrados, né? E, na verdade, naquela época era televisão, eu acho, só que ele estava falando, né? Porque eu acho que não tinha nada além da televisão, não sei se ele ia... Mas, enfim, me parece que você é um grande pessimista digital, ou seja, um apocalíptico não integrado. E só para terminar, em cima da IA, né, essas coisas que você falou, que você está muito preocupado, você reconhece que ela vai afetar a nossa vida, que é uma revolução. Fala um pouquinho disso. Por exemplo, na mesa que você teve na Flip, com um super entusiasta, né? Ele defende, Rodrigo, que até trouxe a matéria, Rodrigo Tavares, é uma pessoa que defende bastante, cita programas de literatura que a IA pode ajudar, e das propostas dele eu só segurei uma, que é o hibridismo na composição. Bom, como você vê esse futuro? Você é um pessimista digital? Eu não vejo esse futuro com muito entusiasmo. Eu sei que tem escritores que vêm, estão tentando explorar isso criativamente. Eu acabei de saber de um livro que eu não consegui botar a mão ainda, de um argentino, que ele escreve contra a IA, é uma espécie de desafio para ver quem escreve a mesma história melhor. Patrício Pron é o nome desse escritor, que é um escritor interessante. O livro se chama Pron versus Prompt. Mas é um livro que acabou de sair lá, numa edição meio indie, assim, não sei se vai ser tão fácil de botar a mão nele, mas já tô correndo atrás. Isso não me interessa pessoalmente, eu não vou fazer isso. Eu vou continuar escrevendo organicamente, em casa, lendo os meus livros e escrevendo os meus textos à moda antiga. Agora, é inevitável que muita gente tente explorar isso como ferramenta de criação. O que eu acho ok, se a pessoa conseguir transformar isso em algo interessante, não tenho nada contra, não sou purista. O meu medo, o meu pessimismo maior em relação à IA não está nesse uso da IA por nós que estamos aqui hoje como ferramenta. Porque a gente foi formado num mundo pré-IA e a gente sabe que aquilo ali é uma ferramenta. O meu medo está na próxima geração, que já vai ter se formado dentro da IA e que não vai ter mais como usar a IA de ferramenta, porque ela não vai saber dar ordens à ferramenta. A IA é uma ferramenta poderosíssima que quer ser autora das coisas. E se você já não chegar para conversar com ela muito sabido, ela vai te engolir, né? Então, assim, as pessoas vão continuar sabendo escrever,
Elas vão continuar sabendo ler em 10, 15, 20 anos? Eu temo que não. Eu temo que a gente esteja caminhando para um futuro em que todo mundo vai ter terceirizado a sua escrita para IA e, portanto, vai desaprender a escrever, porque a gente desaprende as coisas, né? A gente sabia 200 números de telefone de cabeça e não sabe mais nenhum, basicamente. Mal sabe o seu próprio. O nosso cérebro esquece. Tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Ele cria caminhos novos para resolver problemas novos e ele esquece os caminhos que você deixou de usar, né? E eu temo que a escrita e a própria leitura estejam caminhando para ser uma dessas atrofias da nossa cultura em pouco tempo. E eu acho que o projeto das Big Techs não é outro. Acho que não é outro. Porque no momento em que você tiver conseguido tirar a leitura da maior parte das pessoas, e eu acho que só não vai ter a leitura roubada quem lutar muito por ela, quem fizer questão de exercitar esses músculos cerebrais aí. Músculos cerebrais é uma metáfora, tá, gente? Eu sei que não tem músculo no cérebro. Quem fizer questão de exercitar isso vai continuar sendo capaz de dominar, mas a maioria da humanidade vai? Acho muito difícil, né? Porque nós somos acomodados, nós somos preguiçosos. Se você não atribuir um valor à própria escrita, você não vai ter por que escrever mais nada. E já tem muita gente assim. Ô, chat, escreve aí um bilhete pro meu namorado, né? E um e-mail pro meu chefe. E ele escreve. Então, assim, o meu pessimismo vem daí. Eu acho que tem um projeto tecnofascista em curso e ele está vencendo. Gente, antes de passar, só uma brincadeira que eu, meio para brincar, botei no chat GPT, bem aquele mais tosco, sobre o Sérgio, né? Primeiro eu perguntei, aquele que é gratuito, então tem chat que deve ser mais sofisticado, mas só para a gente ver, né? O que ele respondeu. Eu achei que algumas coisas foram legais, outras, por exemplo, ele fala, vou ler para você, tá? O escritor brasileiro Sérgio Rodrigues, nascido em 62, é conhecido por um estilo que combina sofisticação literária, humor, ironia e uma preocupação aguda com a linguagem e a identidade brasileira. Nada mal, hein? Nada mal. Seu trabalho transita entre o romance, o conto, a crônica e o ensaio. E costuma explorar tanto a tradição literária do país, quanto os dilemas contemporâneos da cultura e da comunicação. Ok, né? Construção narrativa precisa. Sua prosa é controlada, bem estruturada, mas nunca fria. Eu achei ótimo que você fala entre gelo mas nunca fria. Ele domina o ritmo e o ponto de vista, alternando entre introspecção e crítica social. Em resumo, o estilo de Sérgio Rodrigues é reflexivo, irônico e profundamente ligado à língua e à cultura brasileira, combinando sofisticação formal com leveza narrativa. Sou um gênio. Você vai pedir para escrever o próximo livro. Não, peraí. Não, agora vem o clichê. Tem um clichê. Tem clichê e tem verdade. Então vamos chegar lá. Ele fala com o leitor como quem joga bola. Tamanho tom dele. Esse é horrível, né? Com leveza e malícia. Linguagem afiada, ironia elegante, ritmo oral e reflexão sobre o Brasil e sua língua. Esse como joga bola era dispensável, né? Agora, eu achei louco, porque ele diz que você escreveu um livro, e eu não encontrei isso em nenhum outro lugar, chamado O Artista Está Presente? E que teria sido premiado com o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional em 2011. Ou seja, ele alucinou. Alucinou. E uma pior do que isso, em 2019, segundo o chat, né? Sérgio publica A Visita de João Gilberto Noll, homenageando o escritor gaúcho. Ele escreveu um livro que... Não é o Gilberto, não. Então é absurdo, né?
Aí, só pra gente, eu fui além e pedi pro chat escrever no estilo do Sérgio, um diálogo. Eu não pensei muito não, eu botei um prompt qualquer, de um escritor, como é que eu botei? Que quer matar o seu rival. Botei uma coisa assim, né? É muito engraçado. É valer só pra gente... Cena. Um bar... Tá escrevendo por você, tá? Um bar em Copacabana, fim de tarde. 2 escritores, Lúcio e Edu, conversam diante de 2 chopes. Um morreu, mas ainda fala. Lúcio, o morto. Você sabe que é uma ironia bonita, né? Passar a eternidade preso num bar de Copacabana, condenado a ouvir o assassino discutir estilo. Aí o Edu, assassino é palavra forte, foi um impulso criativo. Aí Lúcio, claro, como o drible do Garrincha, espontâneo, genial, imperdoável. Edu, você roubou minha ideia, Lúcio. Aquele romance sobre o escritor fantasma era meu. Lúcio, roubei nada, ideia não tem dono, só quem escreve melhor. Edu, e quem mata melhor, pelo visto. O final. Aí, Lúcio, Tuxê, mas não se iluda, Edu. A crítica vai adorar o cadáver, não o matador. Edu, desde quando a crítica importa? Lúcio, desde sempre. Ela é o necrotério da literatura, só aparece depois que o corpo esfria. Silêncio, um garçom passa, nenhum dos 2 pede mais nada. Edu, engraçado, agora que você morreu, escrevem mais sobre você do que quando estava vivo. Lúcio, é o truque mais velho do mundo literário. Morra e o mercado te ressuscita. Edu, então ainda há esperança para mim. Lúcio, mas não como escritor, como personagem. O que você achou dessa maravilha? Tem uns problemas aí, né? Não, mas é interessante, né? Assim, você vê que o robô está tentando ser criativo, né? Ele está tentando imitar o que seria um texto humano criativo. E eu acho muito interessante porque ele vai conseguir imitar cada vez melhor. Ele já está conseguindo imitar direitinho. E eu acho que ele vai ficar cada vez melhor. Tem pessoas que subestimam. Não, mas o texto dele, do texto do ChatGPT, é um texto assim, assado, achatado, aquilo é o fim. Eu não acho que seja assim. Eu acho que a gente não vai ganhar nada se a gente subestimar esse inimigo. Ele vai ficar cada vez melhor. Eu acho que muito em breve a gente vai poder encomendar que é uma das coisas que o Rodrigo Tavares acha genial, e eu acho uma distopia tenebrosa, encomendar um novo livro de um escritor morto para IA. E ela vai fazer um livro passável, que vai enganar quem não souber. E aí, num momento como esse, quer dizer, um novo livro do Machado de Assis, por exemplo. A gente não está falando de um, a gente está falando de potencialmente 2.000 novos livros do Machado de Assis. No momento em que você afogar o mercado literário nesse lixo produzido por IA, eu acho que a gente está em apuros, porque, enfim, eu não sei, eu tenho muito medo desse dia. Mas eu não tenho muita dúvida que vai chegar. E só quem for um leitor muito sofisticado vai poder dizer a diferença entre uma obra falsa, uma nova peça do Shakespeare e as peças reais do Shakespeare. Mas eu acho que ainda falta um pouquinho. Eu não gostei, eu não assinaria esse texto. Acho que não. Tá bom, gente, vamos abrir para todo mundo, quem tem pergunta. Parabéns pela mediação, as exposições. Eu achei o tema extremamente atual e revolucionário, né? Realmente a gente vive uma revolução. Eu sou uma aspirante a escritora, então eu vou falar um pouquinho depois. A minha pergunta para ti é justamente que dicas você me daria para escrever, porque eu concordo que a escrita é humana.
Por quê? Para mim, escrita é uma arte. Tudo que é artístico só pode ser humano. E trabalhei muito tempo no mundo corporativo em projetos de gestão e tecnologia, inclusive. E agora eu sou uma iniciante professora acadêmica. Então, o que eu tento trabalhar muito com os alunos que já nasceram no mundo com IA é justamente a questão da criticidade, porque eu acho que se não houver a criticidade, isso vai se perdendo. Eu queria citar 2 filmes que eu acho que é muito importante, primeiro, quando a gente tem algo desse tipo acontecendo, é entender o inimigo. Não adianta a gente só virar as costas ou temê-lo, é entender o inimigo. Então, você falou de imitação. E tem o filme O Jogo da Imitação, onde um cientista chamado Truman cria uma máquina de Truman, para tentar criar previsões e imitar, com preditiva, imitar e tentar transcrever as mensagens dos alemães para tentar ganhar a guerra. Então a IA começa ali, né? Então você vê que justamente ela vai imitando e com todo esse tempo ela está se aprimorando. Mas ela também é uma ferramenta que vai sempre tentar te agradar. Então ela vai sempre tentar buscar, e eu achei muito legal aqui, será que a IA uma hora não tem respostas, como um ser humano muitas vezes não tem? Não, ela sempre vai ter resposta, mesmo que seja alucinógena, mesmo que seja para te agradar. Isso não é legal. Mas eu acho que tem um outro filme que mostra um tempo mais à frente, onde o ser humano vai se deparar com essa falta e de ruptura, que é o filme Ela, Her, onde as pessoas estão tão sozinhas e falam tanto com o IA, que tem o ator principal, inclusive, ele cria um relacionamento com uma IA. Então, eu acredito justamente que uma hora que eu acho que a gente não vai estar aqui para ver, alguma coisa assim vai acontecer. E aí, então, acredito eu e espero que nesse momento as pessoas comecem a buscar, na literatura e na arte tradicional, tudo aquilo que realmente é humano e que a gente não vive sem. Então, eu, por exemplo, penso em escrever um livro com figuras, que rodaram a minha vida, mas com codinomes, e fazer algo lúdico. Gostaria de saber se eu vou encontrar aqui alguma forma de pensar em como escrever isso humanamente. E achei demais aqui que a frase também que diz que é uma das artes, que nos é a vingança da mão mortal, pode eternizar, pode trazer, valores e coisas que nós temos e que são extremamente únicas. Achei que esse é o grande valor do ser humano, ser único. Cada um tem uma história diversa, pensamentos diversos, e manter isso é o que faz também que eu acho que a gente não deva ter medo, mas sim conhecer mais e agir como você está agindo, falar sobre. É isso aí. Isso era muito humano, hein? Não precisa chegar tanto também, né? Eu acho que você pergunta se você vai encontrar no livro ferramentas para te ajudar nesse percurso. Eu acho que sim, eu espero que sim. Ele foi escrito para isso, com essa ideia, Não é nada simples
essa ideia de ensinar a escrever artisticamente, eu não acho uma ideia simples. Eu acho que, na verdade, nem é muito possível ensinar a escrever artisticamente, porque é uma descoberta que cada um tem que fazer por si mesmo. Mas o que eu acho que dá para fazer é conversar sobre isso, sobre como foi para mim, como foi para outras pessoas que eu cito no livro, que deixaram seus depoimentos e tal, não sei o quê. E essa conversa eu acho que ajuda a amenizar a solidão de quem escreve, que é um ato solitário mesmo. É você com os seus botões, é você com a sua interioridade, tentando mergulhar o mais fundo possível naquilo e voltar de lá com alguma coisa que faça sentido para o mundo lá fora. Exige um silêncio, não precisa ser exterior, você pode escrever no meio de uma bagunça se você conseguir se concentrar, mas é um silêncio interno, pelo menos, né? E eu acho que dá para conversar sobre como foi e como é para cada um de nós, né? De modo que talvez ajude outras pessoas a encontrar os seus caminhos próprios. Desejo boa sorte. Oi. Eu gostaria de... Boa tarde. Na verdade, eu preferia falar sem microfone. Eu sou professora, dou aula para 60, 70 alunos na mesma universidade que você, tão longe e tão perto, no mesmo prédio, enfim, provavelmente nos cruzamos pelos corredores, com questões próximas, parecidas ou semelhantes, que é a questão da escrita e o mundo universitário também, né? Então, quando eu comprei esse livro antes dessa palestra, né? E muito antes, logo que chegou aqui, e pensei nos meus alunos. Escrever é humano. E aí fiquei pensando, interessante, acho que vai servir para os meus alunos. Por quê? Porque eu trabalho com formação de professores, né? Bom, a universidade é um lugar por excelência da cultura escrita. E você falou, no fundo, amparado na ideia de ser escritor, o profissional escritor, né? E aí, relendo aqui o título, escrever é humano, fiquei pensando, escrever sobre papel é humano, né? E o que, ao final, você exteriorizou? Que a cultura digital é ameaçadora, né? Bom, porque é o novo pra gente, pra nós aqui. Mas a cultura digital é escrita também, né? Quer dizer, isso tudo foi digitalizado, afinal de contas. O chat GPT que foi, né, mencionado aqui foi impresso para você poder ler aqui pra gente, né? A pergunta que eu acho assim, que é fundamental é: se nós só tivéssemos lido somente o chat e o livro, esse momento se apagaria? Não. Mas o que é que não ficou apagado, que fez com que fosse necessário este momento? Isso é que nos interessa, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da formação de novas gerações, né? Chega, porque senão a gente vai ter muito assunto e você tem muito a nos dizer, né? A pergunta é sobre a escrita, sobre a escrita e o papel. Vou inverter. Eu vou te dizer que eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Mas eu acho assim, eu não sou eu não quero ser, não desejo ser uma pessoa que tem uma posição reacionária em relação à cultura digital. Até porque eu escrevo em computadores desde que eles se tornaram acessíveis a nós. Não troco, comecei a escrever em redação, era máquina de escrever ainda. Eu adorava a máquina de escrever. Mas assim que eu passei para um processador de texto digital, eu não vou voltar jamais à máquina de escrever, não faz o menor sentido. Aquilo é uma ferramenta espetacular. O que eu vejo aqui agora é que eu acho que tem uma questão, uma diferença qualitativa em relação a todas as ferramentas de escrita que existiram até a IA generativa, os LLMs, os Large Language Models. Todas as ferramentas eram facilitadoras da escrita, eram aceleradoras da escrita, eram
facilitadoras de uma série de processos envolvidos na escrita. O que a IA generativa faz é dizer, olha, você não precisa escrever mais nada, deixa que eu escrevo para você. E isso, para mim, é um salto qualitativo imenso. Não é mais, a gente não está falando mais da mesma linha de desenvolvimento. Eu acho que cria-se um corte epistemológico aí. E a questão de quais perguntas a gente vai fazer para o E chat. não, o meu receio, assim, é que, e eu acho que a escola vai ser fundamental para evitar que isso aconteça, é que a gente perca completamente a capacidade de ler, escrever e exercitar espírito crítico. Que eu acho que esse é o projeto. Eu acho que esse é o projeto das Big Techs que estão acelerando, além da conta, o vício da humanidade por uma tecnologia que eles ainda não sabem muito bem onde vai dar, né? Que inventa coisas, que, né, diz que eu escrevi um livro que eu não escrevi, que ganhei um prêmio que eu não ganhei. Isso aí, uma vez introduzido no sistema de informação, isso volta depois como verdade. Quem vai dizer que eu não ganhei esse prêmio? Quem vai ser esse apurador, né? Que vai ter o trabalho de ir lá nos arquivos dos jornais e tal, para saber que eu não escrevi aquele livro, não ganhei aquele prêmio. Essas mentiras, essas alucinações introduzidas no sistema, eu acho que elas tendem a se perpetuar e se multiplicar, de um modo que eu acho que talvez a gente esteja numa grande torre de Babel dentro de pouco tempo, né? Assim, é por isso que eu não consigo ser muito otimista. É claro que enquanto a gente usar a IA como ferramenta, se a gente fizer as perguntas certas, se a gente não acreditar em qualquer coisa que ela nos diz, então, ela é uma ferramenta incrível. Mas o que eu não vejo é a nossa espécie tendo essa fibra intelectual e moral de ser capaz de resistir a um canto de sereia desse porte, sabe? Eu acho que a gente vai entregar tudo. Escreve por mim, pensa por mim, diz como é que é. Tem uma filósofa americana chamada Shannon Vello que escreve sobre ética da IA. Ela lançou um livro no ano passado chamado O Espelho da IA, que não saiu aqui ainda. Que ela diz que o grande risco para a humanidade é que a IA, como ela trabalha em cima de um repertório dado, ela é incapaz de criar soluções novas, ela vai apenas apresentar soluções que já estão acumuladas pelo patrimônio da humanidade e tal. Ela não tem como, ela vai aprisionar a gente no passado, no momento em que a gente está precisando mais do que nunca de encontrar soluções para problemas que nunca existiram. O colapso ambiental que a gente está vivendo nunca existiu. A IA não tem uma resposta para ele, porque ela não vai encontrar em nenhum pergaminho, em nenhum livro da história humana, uma solução para esse problema. Ela aponta esse como o grande risco existencial para a nossa espécie. Shannon Vello, The AI Mirror, é esse livro. Mas eu não sei, assim, na verdade a gente está muito no meio dessa revolução e é muito difícil fazer previsões, né? A gente fica tentando aqui fazer até para não ser atropelado sem reação, se for um atropelamento, né? E eu acho que é um atropelamento, mas eu não sei, não tenho como garantir, não tenho certeza nenhuma. Obrigado. Antônio Brasil, sou jornalista e professor de jornalismo. Eu estou mais preocupado, em vez dessa questão futurística, né? Prever o futuro é muito difícil, já diziam, né? Prever em geral já é um problema, quanto mais sobre o futuro. Você tem versões do seu livro, né? Eu estou tentando fazer uma provocação, ao mesmo tempo um paralelo com os jornais impressos. Uma das coisas que você citou foi, hoje em dia você não acredita mais que você vai comprar um jornal na banca de jornal
nem por isso os jornais acabaram, eles tiveram que se adaptar a novas linguagens. E eu fui consultar e ver, você tem uma versão audiobook do seu livro, esse, né, que é uma conveniência muito grande até para jornalistas poderem, em 6 horas, ouvir o seu livro inteiro, né, e poder chegar aqui e conversar com você. E a outra questão também é a versão digital do seu livro. Eu estou tentando pensar a longo prazo como você poderia se adaptar a uma nova escrita, em vez de pensar no IA, que eu acho, sinceramente, não é o foco no momento, mas é na sua maneira de escrever, tendo essas ferramentas, inclusive, no meu caso, de te ouvir, né? Você passa a ser um ator de rádio, né? Alguém que tem que elaborar uma forma diferente de ler o livro, porque não é a mesma coisa, né? Talvez tivesse uma versão para audiobook, uma versão digital, e a versão que está acabando, né, que é a versão papel. Se isso influencia, você pensa nisso, você perde alguma noite de sono pensando nisso, e ao mesmo tempo a indicação que se daria para os futuros jornalistas, considerando até a segunda partezinha, eu estou terminando, a sua formação como jornalista, como tantos grandes escritores, o que você teria a dizer sobre ela, o que ela poderia ser feito para melhorar, pensando que muita gente vai fazer jornalismo porque não sabe o que vai fazer na vida. Então ele procura jornalismo. Então o cara queria mesmo ser escritor, eu queria mesmo ser cineasta. E aí talvez as suas críticas sobre como seria um bom curso de jornalismo, pensando nesse futuro. Obrigado. Olha, Antônio, eu não sei, rapaz, eu não sou bom de prever futuro. Eu sei assim, eu gostei muito de ler o livro. Foi ao longo de uma semana de gravação, 2, 3 horas por dia, não pode ser mais do que isso, porque a sua voz começa a ratear, né? Mas eu gosto de narração. Eu fiz um pouquinho de rádio uma época e eu gostava muito. Mas assim, eu acho que isso ainda é o livro. É uma versão em áudio, mas é palavra por palavra o que eu escrevi para ser lido. Se eu fosse escrever para ser ouvido, talvez eu escrevesse um outro livro. Eu acho que ele seria um livro diferente. Tem frases que não funcionam muito bem no áudio, né? Que você precisa do visual. Algumas muito longas, enfim, uns travessões, umas intercaladas muito longas e tudo, que quando você vai ler, você descobre que não dá, mas o seu compromisso ali é ler palavra por palavra o livro. Então não importa. Eu não sei, o que eu acho que eu posso dizer em relação a isso é que eu tenho um profundo pé atrás com essa ideia de que os jornalistas viraram profissionais de conteúdo. O tal do conteúdo me dá urticária, sabe? Porque, primeiro que eu acho que isso começa a ser falado com um interesse muito patronal, de que, olha, você vai ter que escrever um negócio aí que vai servir para a internet, para o jornal, para a televisão, ou seja, uma forma de aumentar barbaramente a mais-valia. E eu acho que, assim, isso nunca foi verdadeiro. Nenhum texto pode ser, ao mesmo tempo, bom, igualmente bom, para um jornal impresso, para um site, para ser lido na televisão, para ser lido no rádio, Não tem como. Ele vai ter que, no mínimo, ser adaptado para cada um desses meios, né? E eu acho que escrever da melhor forma possível para um determinado meio não é simples, não é nada fácil, mas é algo que você consegue, digamos, mensurar, né? Quando você entra com esse papo de que não, somos profissionais de conteúdo, o que você faz tem que ser multiplataforma, eu acho que a gente está falando de uma mistificação, na verdade, uma coisa que confunde mais do que ajuda a cabeça de quem está começando a fazer, e na verdade é uma forma de exploração, né? Mas com certeza, assim, as potencialidades da comunicação hoje são infinitas comparadas com o que elas eram quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, você tinha que sair da faculdade e bater na porta de empresas de comunicação.
televisão, de rádio e de jornal. Se você não conseguisse ser admitido em nenhum desses lugares, você não existia, não havia o que fazer. Hoje tem mil formas de fazer, você pode ir para casa e pensar do seu quartinho ali, com o seu computador, pensar uma estratégia de se inserir em algum lugar. E se você for esperto e fizer isso direito, você vai se inserir muito bem, você talvez até fique rico, né? Talvez você vire um influenciador de alguma coisa, né? Se bem que para virar um bom influenciador é muito importante você não entender de nada. E se você entender alguma coisa de alguma coisa, você já não vai dar muito certo como influenciador. Obrigado. Bom, eu também sou professor de economia, meu nome é Fernando. Eu estou vendo na sua fala uma coisa que eu não consigo, tá me provocando muito positivamente. Você propôs aqui em alguns momentos, olha, tem um projeto tecno-fascista, tem Big Techs, você acabou de falar de mais-valia, né? E acabou de exterminar com a... Comunista! Bom, enfim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não, mas existe a revolução da IA que está sendo proposta aqui na temática, mas eu vejo mais como uma contra-revolução, e estou te vendo como um bastião da revolução escrita, humana. E eu acho que isso é uma coisa que os comunistas perderam ao longo do século XX, né? Que foi essa coisa mais humanista. E eu queria te ouvir, porque você está sempre no finalzinho falando, então eu queria que você começasse por esse ponto. Eu acho que tem a ver com o que você está tentando falar. Obrigado. Não, tem a ver. É interessante a sua pergunta, que não é bem uma pergunta, né? É uma provocação. Não, eu acho mesmo, assim, tem a ver com aquilo que eu estava falando, de não perder o senso crítico, né? Que eu acho que é o grande capital humano, que a gente está muito próximo de dar de bandeja, de graça, para essa nova tecnologia. E eu acho que a gente tem que, no mínimo, negociar os termos dessa rendição, no mínimo. Que talvez seja bem difícil evitar. Você, como professor de economia, sabe disso melhor do que eu. Tem uma lógica econômica muito poderosa aí, né? E não é pela... pronto, agora que eu vou... Não é pela superestrutura que a gente resolve essas coisas. A gente está falando aqui de superestrutura, de escrita, de livro, de não sei o que e tal. Isso vai ser resolvido pela economia. Eu acho que o velho Marx tem isso aí que ninguém tira dele. A base econômica vai determinar para onde vai isso, e parece que a gente está indo e vai embarcar nisso, porque isso aumenta a produtividade, porque isso diminui custos, enfim. Tem que ver o que vai acontecer com a IA, na verdade, porque tem uma bolha da IA rolando, né? Ela ainda não é lucrativa, ela ainda é uma tecnologia altamente deficitária que os caras estão bancando, aumentando a aposta, pagando para ver. E algum dia, dizem, em breve, há quem diga que é em breve, essa bolha estoura. Mas o fato dessa bolha eventualmente estourar não quer dizer que a IA vai acabar, né? A internet também passou por isso quando ela apareceu. Teve uma bolha inicial que estourou, né? Empresas de fundo de quintal que de repente estavam comprando grandes conglomerados em nome do futuro, de uma promessa de ganhos futuros. E essa bolha estourou, mas a internet continuou aí. E aí ela se reestruturou em bases mais sólidas. Eu acho que a IA vai acontecer a mesma coisa. Eu não acredito que a IA vai acabar, né? Outro dia, numa palestra em Belo Horizonte, uma amiga minha falou assim, não, pô, você está muito otimista. Você está muito otimista, porque você está deixando de levar em conta que antes da IA nos dominar, o mundo vai acabar. Eu falei, olha, otimista é você, né? Chegou a tal ponto que no fim do mundo é a solução.
fim do mundo, é a solução, esse é o otimismo máximo. Não precisamos mais nos preocupar com nada, não, vai acabar tudo. Está resolvido o problema. Mas Você disse, ela não é lucrativa, mas o uso dela está fazendo muito o uso dela está fazendo muita gente ganhar dinheiro, sem dúvida nenhuma. Empresas jornalísticas hoje já substituíram uma parte da sua mão de obra por robôs. Que é uma mão de obra substituível mesmo. Né? Quer dizer, claro que grandes reportagens e tal, tem um faro do repórter e tal. Nada disso você troca por um robô. Mas tem um monte de tarefas dentro de um jornal, tijolinho, não sei o que é terceirizável para o robô, sim. E ele vai fazer isso muito bem. Relatórios econômicos e tal, vai fazer isso muito bem. Tem muita gente ganhando dinheiro, a produtividade aumenta, os direitos trabalhistas são achatados, por conseguinte, né? Então, assim, tem uma luta de classes aí, rolando, com certeza. Agora, eu acho que a forma de garantir que a gente não vai ser, que os seres humanos não vão ser completamente varridos desse processo, é que não é muito clara nesse momento, né? Eu estou aqui falando da escrita, deve ter gente falando de outras coisas. Províncias em que a IA não entra. De fato, eu tenho certeza que aqui ela não entra. A questão é se isso vai fazer alguma diferença no futuro. Porque, assim, será que vai ter público suficiente para ler livros, para ler romances e tal? As pessoas me perguntam às vezes, o robô vai ser capaz de escrever um bom romance? Eu acho que essa é uma pergunta que denota uma certa falta de imaginação. Por que um robô vai ter que escrever um romance? Ele vai simplesmente acabar com os leitores de romance. Então, ele não precisa mais escrever romance. Por que a linguagem dele é essa? Não é essa. Né? Ele vai ser capaz de criar uma narrativa que mistura imagem, som, texto, áudio, num objeto só. Por que ele vai ter que escrever romance? A gente está falando de uma forma artística que é uma forma historicamente criada para atender às necessidades do seu tempo. O romance é muito duro de matar, ele é duro de matar. Ele já passou por muitas fases, já decretaram a morte dele várias vezes, e ele está aí. Né? Mas não quer dizer que ele vai estar aí para sempre. A ópera teve o seu auge e deixou de ser escrita. Ninguém mais escreve óperas, a não ser para citar. A poesia épica também. Enfim, as formas são históricas. Então, eu não sei, rapaz. Eu acho que a gente está muito lascado. Você quer fazer? Oi, boa tarde. Eu também sou economista, somos três. Na verdade, como a gente acho que já estava meio que encerrando, né? Queria mais agradecer. Eu estou fazendo doutorado agora, estou na fase de escrever a tese, então nessa árdua fase difícil que é escrever a tese. E aí eu estava aqui, a gente já vem muito aqui. Vou comprar o livro porque estou precisando de inspiração para. E aí, antes de ler o seu livro, que eu ainda não li, comprei, mas ainda não li, eu li o livro do Murakami, um japonês, e eu li o livro dele que ele conta como que foi o processo dele de começar a escrever, que ele corre 10 km por dia, e isso é uma forma, né? E eu, na verdade, quando eu comprei o seu livro, eu comprei da Helena Ferrante, que também é sobre escrever e tal, eu estou nessa busca, vou ler algumas coisas para ver se eu me inspiro. E é engraçado, esse é um elogio mais do que uma pergunta, que ao invés de ser dicas, um manual, porque eu nem acredito nisso, muito mais do que como escrever, encontrar uma motivação, né? Eu sou economista e eu trabalho também, já percebeu que a gente é comunista, e aí, assim, eu estudo saúde, né? Então, só para complementar o que você falou, assim, eu estudo saúde, estudo a mercantilização da saúde, como o capitalismo entrou na saúde, assim como entrou também. Como o livro é uma mercadoria há muitos anos, mas entrou ainda mais agora, né? Então, e na saúde também.
Então, assim, acredito, e na saúde existem muitos movimentos de humanização do parto, humanização dos cuidados paliativos e outros cuidados, né, da pediatria e tudo mais. Também da despatologização da vida e tal. Então, na saúde tem essa resistência. Então, o que eu acredito que por isso que eu estou falando que é uma motivação na escrita, né? Por que eu vou fazer uma tese de doutorado se eu posso pedir para o ChatGPT fazer? Porque vai ter uma paixão ali envolvida em debater esse assunto e trazer a minha vivência sobre isso, né? Então, o seu livro não é um manual, né? Esse debate aqui não é só um manual de como escrever ou de escrever humanamente. É muito mais que isso, é trazer essa paixão, o que é humano, né? O que é intrínseco, né? Então é isso. Então, muito obrigada pelo encontro. Acho que foi muito, muito importante para mim. E é isso. Obrigado a você. Olha, eu que agradeço. Eu não queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Queria agradecer ao Kiko, que não está mais ali, estava ali no que ele é o autor intelectual desse encontro. Ele teve a ideia de me trazer aqui, eu não conhecia a Funambule. Ele teve a ideia de convencer o Herbert que era uma boa ideia me trazer aqui. Ele teve a ideia de chamar a Sheila para conduzir essa conversa. Então, uma salva de palmas para o Kiko. O Sérgio é sempre um ótimo papo, né? Eu já assisti várias, né? Ele conhece, né? Também já reportei, já contei as histórias dos lançamentos dos livros dele, que são sempre interessantes. Ele convida sempre pessoas ótimas. Dessa vez convidou a Sheila aqui, né? Não, eu convidei, mas ele aprovou o nome da Sheila, claro, achou pertinente, tudo. Um papo ótimo, né? Excelente. Sempre aprende muito com ele. Valeu. E com ela também. Isso aí. Valeu. E para encerrar, eu queria só dizer que eu já fiz vários lançamentos desse livro, né, em várias cidades. Mas é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ter na plateia a minha mãe, Dona Célia. E ela mora aqui em Petrópolis agora. E, enfim, é uma alegria imensa. Isso torna mais especial ainda o nosso encontro. Tá vendo como é humano mesmo o negócio? E é isso. Obrigado, Sheila. Adorei. Também, Sérgio. Muito obrigada. Obrigada a todos. E até a próxima, né? Quem tiver o livro e quiser autógrafos, estamos aí.